Eu nunca imaginei que uma simples discussão dentro de uma livraria pudesse voltar para me assombrar no mesmo dia, durante um jantar que deveria ser leve, tranquilo e comum. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O homem que eu havia chamado de arrogante, o desconhecido que me tirou do sério diante de uma prateleira de romances antigos, estava sentado à mesa do restaurante ao lado do meu irmão, sorrindo com educação, como se o destino tivesse preparado aquela cena apenas para me deixar sem reação. E naquele instante, antes mesmo de ouvir seu nome, eu soube que aquela noite mudaria alguma coisa dentro de mim. Meu nome é Clara Duarte, e eu sempre fui uma mulher cuidadosa com o coração. Não porque eu fosse fria, mas porque já tinha sentido demais. Algumas pessoas aprendem a se proteger depois de uma grande decepção. Outras aprendem depois de muitas pequenas feridas acumuladas em silêncio. Eu aprendi das duas formas. Cresci acreditando que amor era entrega, mas a vida me ensinou que nem toda entrega é recebida com cuidado. Por isso, com o tempo, fui colocando limites onde antes havia esperança. Fui sorrindo menos para desconhecidos. Fui desconfiando de gentilezas inesperadas. Fui tentando convencer a mim mesma de que era melhor estar sozinha do que depender emocionalmente de alguém que poderia ir embora. Naquela tarde, eu estava em uma livraria no centro de Campos do Vale, uma cidade charmosa, cheia de ruas estreitas, cafés pequenos e vitrines antigas que pareciam guardar memórias de outras épocas. A livraria era meu refúgio favorito. Sempre que o mundo parecia pesado demais, eu entrava ali e me sentia menos sozinha. O cheiro de papel, o silêncio suave, a luz dourada atravessando as janelas altas, tudo parecia me lembrar que ainda existia beleza nas coisas simples. Eu procurava uma edição antiga de um romance que minha mãe amava. Ela havia partido alguns anos antes, mas havia dias em que a saudade vinha com tanta força que parecia recente. Aquele livro tinha sido importante para ela. Quando eu era menina, minha mãe costumava segurá-lo nas mãos e dizer que algumas histórias tinham o poder de ensinar o coração a continuar batendo, mesmo depois de grandes perdas. Eu não entendia direito na época. Agora, entendia mais do que gostaria. Procurei por quase meia hora, até encontrar o último exemplar em uma prateleira mais alta, quase escondido entre outros livros. Meu peito se aqueceu. Era como se eu tivesse encontrado uma parte dela ali, esperando por mim. Estendi a mão com pressa, emocionada, mas outra mão alcançou o mesmo livro no mesmo instante. Nossos dedos se tocaram de leve e eu recuei, surpresa. Virei o rosto e vi um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha uma presença marcante, dessas que ocupam o espaço sem esforço. Vestia-se com elegância discreta, mantinha uma postura segura e me olhava com uma calma que, naquele momento, me irritou. A mão dele ainda estava sobre o livro, como se também tivesse direito àquele pequeno pedaço do meu passado. Eu respirei fundo e tentei ser educada. Desculpe, mas eu peguei primeiro. Ele olhou para o livro, depois para mim, e respondeu com tranquilidade. Tem certeza disso? A pergunta foi simples, mas talvez eu já estivesse fragilizada pela lembrança da minha mãe. Talvez eu estivesse cansada de precisar disputar até as coisas pequenas da vida. Talvez aquele tom calmo, quase seguro demais, tenha feito parecer que ele estava acostumado a vencer qualquer conversa. O fato é que perdi a paciência mais rápido do que deveria. Tenho certeza. Eu estava procurando esse livro há muito tempo. Ele não soltou o exemplar imediatamente. Apenas observou a capa com atenção, como se o livro também significasse algo para ele. Curioso. Eu também. A maneira como ele disse aquilo me irritou ainda mais. Não havia grosseria em sua voz, mas havia uma firmeza que eu interpretei como arrogância. Eu me endireitei, segurando a alça da bolsa com força. Olha, Sr. Wilbert, eu não sei como as coisas funcionam no seu mundo, mas no meu as pessoas respeitam quando alguém chega primeiro. Ele ergueu os olhos para mim. Pela primeira vez, a calma dele pareceu se quebrar um pouco. No meu mundo, as pessoas costumam perguntar antes de julgar. A frase me atingiu, mas eu estava orgulhosa demais para admitir. Em vez de recuar, avancei. E no meu, as pessoas não seguram um livro como se fossem donas de tudo. Ele ficou em silêncio por um segundo. Foi um silêncio curto, mas pesado. Seus olhos perderam qualquer sinal de leveza. Havia ali uma sombra que eu não entendi. Uma dor antiga, talvez, mas naquele instante eu não quis enxergar. Quando estamos defendendo nossas próprias feridas, às vezes não percebemos que estamos tocando nas feridas dos outros.
Você não me conhece, ele disse. Ainda bem, respondi, antes que pudesse medir o peso daquelas palavras. Assim que falei, senti algo estranho no peito. Não foi arrependimento completo, mas foi um incômodo. O homem me encarou sem raiva. Isso foi pior. Se ele tivesse revidado, talvez eu me sentisse justificada. Mas ele apenas tirou a mão do livro e o empurrou levemente em minha direção. Pode ficar com ele. A voz dele saiu baixa, educada e distante. Depois disso, ele se afastou sem dizer mais nada. Eu fiquei parada, segurando o livro contra o peito, tentando convencer a mim mesma de que tinha razão. Mas a verdade é que a Vitória não teve gosto de vitória. A livraria voltou ao silêncio, mas dentro de mim alguma coisa continuou fazendo barulho. Eu tinha conseguido o livro, sim, mas também tinha sido dura com um desconhecido que talvez não merecesse aquilo. Mesmo assim, afastei o pensamento. Eu não o veria de novo. Era apenas um encontro desagradável em um dia sensível. Nada mais. Pelo menos foi isso que tentei acreditar. Mais tarde, meu irmão Miguel me ligou. A voz dele estava animada, cheia de uma alegria que eu não ouvia havia semanas. Miguel era meu irmão mais novo, meu maior orgulho e, de muitas formas, a pessoa que me mantinha de pé quando a saudade da nossa mãe apertava demais. Ele havia começado recentemente em uma grande empresa de investimentos e vivia pressionado, tentando provar que merecia estar ali. Por isso, quando me chamou para jantar, dizendo que queria me apresentar a alguém importante, aceitei sem pensar muito. Clara, você precisa ir, ele disse ao telefone. É só um jantar. Quero muito que conheça uma pessoa que tem me ajudado demais no trabalho. Quem é essa pessoa? Meu novo chefe. Mas ele não é como os outros, ele é diferente. Sério, Clara, o Rafael tem sido um amigo para mim. Eu sorri ao ouvir a empolgação dele. Miguel não se impressionava facilmente. Se estava falando daquele homem com tanta admiração, era porque realmente havia algo especial nele. Está bem, eu vou. O restaurante escolhido por Miguel ficava em uma esquina iluminada do centro, com mesas próximas às janelas e música baixa ao fundo. Quando cheguei, tentei deixar do lado de fora o peso daquele dia. Eu queria estar presente por meu irmão. Queria vê-lo feliz. Queria celebrar essa nova fase da vida dele. Mas assim que entrei, meus passos diminuíram. Miguel estava sentado ao fundo, acenando para mim com um sorriso largo. Ao lado dele estava o homem da livraria. Por um segundo, achei que meus olhos estavam me enganando. Parei no meio do caminho com a bolsa presa nas mãos e o coração batendo forte demais. Ele também me viu. A expressão dele mudou de forma quase imperceptível, mas mudou. A surpresa passou por seus olhos antes que ele recuperasse a postura tranquila. Ele não esperava me ver ali. Eu também não esperava vê-lo nunca mais. Miguel se levantou, sem notar o choque silencioso entre nós. Clara, finalmente, vem cá. Quero te apresentar. Eu me aproximei devagar, sentindo cada passo como se estivesse caminhando para dentro de uma armadilha preparada pelo destino. Esse é Rafael Monteiro, meu chefe e meu amigo, Miguel disse orgulhoso. Rafael, essa é minha irmã, Clara Duarte. Rafael se levantou com educação. Por um instante, nenhum de nós disse nada. O restaurante parecia continuar ao nosso redor, mas para mim tudo ficou distante. As conversas, os talheres, a música baixa, tudo virou apenas um ruído indefinido. Só havia aquele olhar diante do meu, carregado de surpresa, lembrança e algo que eu ainda não sabia nomear. Então ele falou, com a mesma voz calma da livraria. Nós já nos conhecemos. Miguel arregalou os olhos curioso. Sério? De onde? Eu senti meu rosto aquecer. Quis desaparecer. Quis voltar no tempo e engolir cada palavra dura que havia dito. Rafael poderia ter contado tudo. Poderia ter repetido minha grosseria, exposto meu julgamento, feito meu irmão me olhar com decepção. Mas ele não fez isso. Apenas manteve os olhos em mim por mais um segundo e respondeu com elegância. De uma livraria. Foi um encontro rápido. Rápido. Sim. Rápido o suficiente para eu julgá-lo. Rápido o suficiente para ele se lembrar de mim. Rápido o suficiente para deixar entre nós uma tensão que nenhuma apresentação educada conseguiria apagar. Miguel sorriu sem entender nada. Olha só que coincidência. Então o jantar vai ser ainda mais fácil. Fácil, quase ri, mas não consegui. Sentei-me à mesa com a sensação de que aquela noite seria tudo, menos fácil. Durante os primeiros minutos, falei pouco. Rafael conversava com Miguel sobre trabalho, projetos e oportunidades, sempre com atenção genuína. Ele não parecia o homem arrogante que eu havia imaginado. Pelo contrário,
Escutava meu irmão com respeito, valorizava suas ideias e demonstrava uma generosidade discreta que me confundia. Quanto mais ele falava, mais difícil ficava sustentar a imagem negativa que eu tinha criado dele. Miguel contou que Rafael havia confiado a ele uma responsabilidade importante na empresa. Disse que poucos chefes teriam coragem de apostar em alguém tão novo. Rafael apenas respondeu que talento precisava de oportunidade e que Miguel tinha caráter, inteligência e coragem para crescer. Quando ouvi aquilo, senti meu peito apertar. Meu irmão, que tantas vezes duvidava de si mesmo, parecia florescer diante da confiança daquele homem. E eu, que o havia julgado sem conhecê-lo, comecei a sentir uma vergonha silenciosa. Em determinado momento, Miguel foi atender uma ligação do lado de fora. A mesa ficou em silêncio. Eu e Rafael permanecemos frente a frente, separados apenas por um copo de água, algumas palavras não ditas e uma lembrança desconfortável. Eu deveria pedir desculpas, mas meu orgulho ainda tentava se proteger. Rafael olhou para mim sem ironia. Isso me desarmou. Não precisa ficar tão tensa, Clara, ele disse. Eu não contei nada ao seu irmão. A maneira como ele pronunciou meu nome fez meu coração falhar por um instante. Não havia intimidade, mas havia uma suavidade inesperada. Eu baixei os olhos. Eu fui injusta com você. Ele ficou em silêncio, como se não esperasse ouvir aquilo tão cedo. Foi um dia ruim? Perguntou. A pergunta simples quase me desmontou. Não era acusação, era cuidado. E cuidado, quando chega sem pedir licença, assusta quem está acostumado a se defender. Era aniversário da minha mãe, respondi, segurando a emoção. Aquele livro era importante para ela. O olhar dele mudou. A firmeza deu lugar a uma compreensão serena. Sinto muito. Foram só 2 palavras, mas ditas de um jeito que me alcançou. Não havia pena, não havia curiosidade invasiva. Havia respeito. E naquele momento, algo dentro de mim começou a ceder. Eu também sinto, falei. Pelo que eu disse na livraria. Rafael respirou devagar e olhou para a mesa antes de responder. Aquele livro também me lembrava alguém. Meu coração apertou. Alguém importante? Ele assentiu, mas não explicou. E eu entendi que algumas dores não se contam na primeira oportunidade. Algumas dores apenas aparecem nos olhos. Antes de eu continuar, me diz uma coisa com sinceridade. Se você estivesse no meu lugar, teria dado uma chance para Rafael depois daquele começo tão difícil? Ou teria se afastado com medo de sofrer? Escreva nos comentários o que você faria. E se essa história já tocou seu coração, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa acreditar que o amor pode chegar quando menos esperamos. Miguel voltou logo depois animado, sem perceber que alguma coisa havia mudado enquanto esteve fora. O jantar continuou, mas eu já não era a mesma mulher que havia entrado naquele restaurante querendo apenas cumprir uma gentileza por meu irmão. Havia agora uma pergunta dentro de mim, insistente e insegura. Quem era Rafael Monteiro de verdade? O homem frio que eu imaginei na livraria, ou aquele que tratava meu irmão com respeito e guardava tristezas em silêncio? Quando a noite terminou, Rafael se despediu de Miguel com um abraço breve e sincero. Depois olhou para mim. Não houve aperto de mão, não houve sorriso fácil. Apenas um instante de silêncio, desses que parecem guardar promessas que ninguém ainda tem coragem de fazer. Foi bom reencontrá-la, Clara, ele disse. Eu deveria ter respondido algo simples, mas a verdade escapou antes que eu pudesse controlar. Foi inesperado. Ele sorriu de leve, pela primeira vez sem parecer distante. Algumas coisas importantes costumam ser. Fiquei parada enquanto ele se afastava. Miguel falava ao meu lado, feliz, contando planos e elogiando Rafael, mas eu quase não ouvia. Meu pensamento ainda estava preso naquele olhar, naquela frase, naquela sensação estranha de que uma porta havia sido aberta sem que eu percebesse. Naquela noite, ao chegar em casa, coloquei o livro da minha mãe sobre a mesa e passei os dedos pela capa. Eu tinha ido buscá-lo para me aproximar de uma lembrança do passado, mas talvez tivesse encontrado também o começo de algo que eu ainda não sabia entender. Eu não estava apaixonada, não ainda, mas havia algo em Rafael que me inquietava, algo que atravessava minha defesa, desafiava minhas certezas e fazia meu coração, tão acostumado a se esconder, bater como se pressentisse uma mudança. E eu não sabia se devia temer isso ou agradecer. Só sabia de uma coisa. O homem da livraria não tinha saído da minha vida. Ele havia voltado pela porta mais improvável, sentado à mesa do meu irmão,
carregando um silêncio parecido com o meu. E de alguma forma que eu ainda não conseguia explicar, aquela coincidência parecia menos um acidente e mais o primeiro capítulo de uma história que o destino já vinha escrevendo muito antes de eu perceber. Nos dias que se seguiram ao jantar, tentei convencer a mim mesma de que Rafael Monteiro era apenas uma coincidência inconveniente. Uma daquelas pessoas que cruzam nosso caminho 2 vezes, causam algum desconforto e depois desaparecem na rotina. Mas por mais que eu tentasse colocar aquele encontro em uma gaveta distante da memória, alguma coisa nele insistia em voltar. Às vezes, era a lembrança da voz calma dizendo meu nome. Outras vezes era o olhar dele, firme e ao mesmo tempo carregado de algo triste, como se por trás daquela postura segura existisse um homem que também conhecia a dor de perder alguém importante. Eu queria esquecê-lo, mas Rafael começou a aparecer nas conversas de Miguel com uma frequência que tornava isso impossível. Meu irmão chegava em casa falando do trabalho com uma alegria nova. Contava que Rafael havia elogiado um relatório, que tinha chamado sua opinião em uma reunião importante, que havia confiado a ele uma tarefa delicada. Miguel sempre foi esforçado, mas eu sabia que ele carregava medo de não ser suficiente. Ver meu irmão se sentir valorizado mexia comigo. E por mais que eu resistisse, cada gesto de Rafael em relação a ele enfraquecia um pouco a barreira que eu havia construído no primeiro encontro. Na sexta-feira seguinte, Miguel me chamou para acompanhá-lo a uma pequena apresentação beneficente organizada pela empresa. Disse que seria simples, apenas um evento para arrecadar fundos para uma instituição que cuidava de crianças sem apoio familiar. Eu quase recusei, não por falta de vontade de ajudar, mas porque sabia que Rafael estaria lá. A ideia de reencontrá-lo me deixava inquieta de um jeito que eu não gostava de admitir. Miguel percebeu minha hesitação e sorriu. Clara, você não precisa ficar estranha por causa do Rafael. Ele é uma boa pessoa. E eu acho que vocês começaram com o pé esquerdo. Só isso. Olhei para ele surpresa. Você percebeu? Ele riu baixo. Sou seu irmão, Clara. Eu percebo quando você sorri fingindo calma. Aquelas palavras me desarmaram. Miguel sempre teve esse dom de enxergar o que eu tentava esconder. Respirei fundo e aceitei ir. Disse a mim mesma que faria aquilo por ele, não por Rafael. Mas, enquanto me arrumava naquela noite, senti uma ansiedade silenciosa, quase bonita, que eu não sentia havia muito tempo. Não era esperança ainda, era apenas curiosidade. E talvez fosse justamente isso que me assustava. O evento aconteceu em um salão elegante, iluminado por luzes suaves, com música baixa e pessoas conversando em pequenos grupos. Eu cheguei ao lado de Miguel, tentando parecer natural, mas meus olhos procuraram Rafael antes mesmo que eu permitisse. E então eu o vi. Ele estava perto de uma mesa com documentos, falando com uma senhora de cabelos brancos, que segurava as mãos dele com carinho. Rafael não sorria de forma aberta, mas havia gentileza em seu rosto. Ele escutava aquela mulher como se cada palavra tivesse importância. Miguel me conduziu até ele. Quando Rafael me viu, algo discreto mudou em sua expressão. Não foi surpresa como no restaurante. Foi reconhecimento, como se de alguma forma ele também já esperasse me encontrar. Boa noite, Clara, ele disse. Boa noite, Rafael. Foi a primeira vez que disse o nome dele em voz alta. Pareceu simples, mas dentro de mim teve peso. Talvez porque nomear alguém seja uma forma pequena de permitir que essa pessoa exista um pouco mais perto. Miguel logo foi chamado por um colega, deixando-nos novamente a sós. Por alguns segundos ficamos em silêncio, mas dessa vez o silêncio não parecia tão desconfortável. Era diferente. Havia ainda tensão, sim, mas também havia uma vontade contida de entender o outro. Você veio por causa do Miguel? Rafael perguntou. Vim. Ele ficou animado com o convite. Rafael olhou na direção do meu irmão, que conversava com entusiasmo com outras pessoas. Ele tem muito potencial. Só precisava que alguém dissesse isso a ele com sinceridade. A resposta foi simples, mas tocou meu coração. Baixei os olhos por um instante, tentando disfarçar a emoção. Obrigada por cuidar dele no trabalho. Rafael pareceu surpreso com minha frase. Eu não cuido dele. Eu apenas reconheço o valor que ele tem. Sorri de leve, sem conseguir evitar. Para quem já foi julgado injustamente por mim, você tem sido muito elegante. Ele me olhou com uma calma que já não parecia arrogância, parecia paciência. Talvez porque eu também já tenha julgado pessoas sem conhecer suas dores. A sinceridade dele abriu um espaço entre nós.
Um espaço pequeno, mas real. Pela primeira vez não senti vontade de me defender. Senti vontade de ouvir. Antes que eu respondesse, a senhora de cabelos brancos se aproximou. Chamava-se Dona Celeste e era responsável pela instituição beneficiada. Ela cumprimentou Rafael com afeto e, ao me ver, sorriu como quem percebe algo antes dos outros. Esse rapaz tem um coração maior do que gosta de mostrar, ela disse. Rafael desviou o olhar, visivelmente constrangido. Dona Celeste, por favor. Ela riu baixinho. Estou apenas dizendo a verdade. Se não fosse por ele, muitas crianças não teriam material escolar este ano. Olhei para Rafael surpresa. Ele havia organizado aquela ajuda em silêncio, sem discurso, sem orgulho, sem buscar aplausos. Aquilo desmontou mais uma parte da imagem que eu havia criado dele. O homem da livraria que eu chamei de dono de tudo, talvez fosse alguém que entregava muito, sem pedir reconhecimento. Quando Dona Celeste se afastou, Rafael ficou calado. Percebi que ele não gostava de ser elogiado, talvez porque não soubesse receber carinho com facilidade. Você não ia me contar isso, não é? Perguntei. Não havia motivo. Há motivos bonitos que não precisam ser escondidos. Ele me encarou. Por um segundo, seus olhos pareceram cansados. Às vezes, quando a gente fala demais sobre o bem que faz, o bem diminui. A frase ficou dentro de mim. Havia verdade nela. Havia também uma solidão antiga. Eu senti, sem que ele dissesse, que Rafael era o tipo de homem que ajudava muita gente, mas permitia que poucos se aproximassem dele. A noite seguiu com discursos breves, música suave e algumas apresentações das crianças. Em um momento, uma menina pequena subiu ao palco para ler uma carta de agradecimento. Sua voz tremia, mas suas palavras eram tão puras que muitos no salão se emocionaram. Eu senti meus olhos marejarem. Tentei disfarçar, virando o rosto para o lado, mas Rafael percebeu. Ele não disse nada. Apenas pegou um guardanapo de pano limpo sobre a mesa e o colocou discretamente perto da minha mão. Foi um gesto simples, quase invisível, mas havia tanta delicadeza naquele cuidado silencioso que meu peito apertou. Obrigada, murmurei. Ele respondeu apenas com um leve aceno. Foi nesse momento que comecei a entender que Rafael não era o homem que eu pensei. Ele não invadia espaços, não forçava palavras, não tentava impressionar. Ele simplesmente estava ali, atento aos detalhes, como se tivesse aprendido a amar o mundo em silêncio por medo de perder tudo outra vez. No fim do evento, Miguel precisou resolver algo com um colega, e eu acabei ficando perto da saída observando a chuva fina que começava a cair do lado de fora. Rafael se aproximou sem pressa. Você veio de carro? Vim com Miguel. Ele ainda vai demorar um pouco. Posso te dar carona se quiser. Balancei a cabeça. Não precisa. Eu espero. Rafael olhou para a chuva, depois para mim. Você sempre recusa a ajuda ou é só comigo? A pergunta veio leve, quase brincando, mas me atingiu porque era verdadeira. Sorri sem graça. Acho que eu não sei muito bem aceitar cuidado. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu também não. A confissão aproximou nossas dores mais do que qualquer conversa longa. Não éramos tão diferentes quanto eu imaginava. Talvez nós dois estivéssemos apenas tentando parecer fortes, cada um à sua maneira. Quando Miguel finalmente apareceu, veio animado, agradecendo a Rafael pela noite. Enquanto caminhávamos para fora, Rafael segurou a porta para nós. Antes de eu passar, nossos olhares se encontraram. Havia algo novo ali. Não era paixão declarada, não era certeza, era uma semente. Pequena, silenciosa, plantada em um terreno que eu achava seco demais para florescer. No carro, Miguel falou sem parar sobre o evento, mas eu respondi pouco. Minha mente estava longe, presa ao guardanapo colocado perto da minha mão, a voz de Rafael dizendo que também não sabia aceitar cuidado, ao jeito como ele olhava para as pessoas sem fazer alarde. Naquela noite, antes de dormir, abri o livro da minha mãe. Encontrei uma frase sublinhada por ela anos antes. Dizia que alguns encontros chegam disfarçados de conflito, porque o coração, quando está ferido, só reconhece o amor depois de aprender a baixar a guarda. Fechei o livro devagar, pensativa. Eu não sabia se Rafael Monteiro seria amor. Era cedo demais para isso, mas eu sabia que ele já não era apenas o homem da livraria. Ele havia se tornado uma presença, uma pergunta, um risco. E pela primeira vez em muito tempo, em vez de fugir desse risco, uma parte secreta de mim quis descobrir o que aconteceria se eu ficasse. Depois daquela noite no evento beneficente,
Rafael deixou de ser apenas uma lembrança desconfortável e passou a ocupar um espaço silencioso nos meus pensamentos. Eu não queria admitir, nem para mim mesma, mas havia algo nele que me desarmava aos poucos. Não era apenas a forma como tratava Miguel com respeito, nem a maneira discreta com que ajudava as pessoas sem esperar elogios. Era algo mais difícil de explicar. Rafael parecia carregar uma tristeza parecida com a minha. Uma tristeza guardada com cuidado, escondida atrás de uma postura firme e de palavras sempre medidas. Durante alguns dias tentei voltar à minha rotina. Acordava cedo, preparava café, organizava minhas coisas e seguia para o pequeno ateliê onde eu trabalhava, restaurando objetos antigos. Eu gostava daquele ofício porque ele me ensinava que nem tudo que parece quebrado precisa ser jogado fora. Às vezes, uma peça rachada só precisava de paciência, delicadeza e tempo para voltar a ter beleza. O problema era que, enquanto eu restaurava móveis, molduras e lembranças de outras pessoas, percebia que meu próprio coração continuava cheio de rachaduras que eu fingia não ver. Miguel, por outro lado, parecia cada vez mais próximo de Rafael. Falava dele com entusiasmo. Contava sobre conversas no trabalho, reuniões importantes e conselhos que recebia. Eu escutava tudo com atenção, tentando parecer indiferente. Na quarta-feira, Miguel chegou em casa com um sorriso enorme e uma expressão de quem estava prestes a me pedir algo. Clara não diz não antes de eu terminar. Olhei para ele desconfiada. Quando você começa assim, geralmente é porque vem problema. Ele riu e colocou a mochila sobre a cadeira. Não é problema, é um convite. Rafael vai comemorar o fechamento de um projeto importante no sábado, em um jantar pequeno, só com algumas pessoas da equipe. Ele me chamou e disse que eu poderia levar você. Meu coração bateu diferente, mas fingi naturalidade. Por que ele chamaria a mim? Miguel deu de ombros tentando parecer inocente. Talvez porque você seja minha irmã. Talvez porque ele tenha gostado de conversar com você no evento. Talvez porque ele queira apagar a má impressão da livraria. Senti meu rosto aquecer. Você falou da livraria? Não precisei. Está escrito na sua cara que aconteceu alguma coisa estranha entre vocês. Desviei o olhar. Miguel se aproximou e falou com mais carinho. Clara, você passou muito tempo se protegendo de tudo. Eu entendo, mas nem toda pessoa que aparece na sua vida vem para machucar. Aquelas palavras ficaram suspensas entre nós. Meu irmão tinha razão e isso doía. Eu vinha tratando o mundo como se ele sempre estivesse prestes a me ferir. Talvez fosse uma forma de sobrevivência, mas também era uma prisão. No sábado, passei tempo demais escolhendo uma roupa simples e bonita, tentando convencer a mim mesma de que não me importava. Mas me importava. Eu queria estar bem. Queria entrar naquele jantar com dignidade, sem parecer afetada pela presença de Rafael. Queria principalmente provar que podia estar perto dele sem sentir aquele frio silencioso no peito. O restaurante era mais reservado do que o primeiro, com luz baixa, mesas elegantes e uma vista bonita para a praça principal de Campos do Vale. Quando chegamos, Rafael já estava lá, conversando com alguns colegas. Ao me ver, ele interrompeu a fala por um segundo. Foi quase imperceptível, mas eu notei. Seus olhos encontraram os meus com uma calma diferente, menos distante, mais atenta. Boa noite, Clara, ele disse. Boa noite, Rafael. Miguel cumprimentou todos com entusiasmo. E logo a conversa se espalhou pela mesa. Havia risos, histórias de trabalho e comentários sobre o projeto que a equipe havia concluído. Rafael falava pouco sobre si, mas quando alguém mencionava o esforço de Miguel, ele fazia questão de reconhecer seu mérito. Vi meu irmão sorrir várias vezes naquela noite e aquilo me tocou profundamente. Rafael não o diminuía, não o usava, não o tratava como alguém substituível. Ele o enxergava. Em determinado momento, uma colega de Rafael comentou sem maldade que ele trabalhava demais e que provavelmente nem sabia mais o que era vida pessoal. Todos riram, mas Rafael apenas sorriu de leve. Havia naquele sorriso uma solidão que eu reconheci de imediato. Você concorda com isso? Perguntei antes que pudesse me conter. Ele olhou para mim, surpreso. Com o quê? Que você esqueceu como se vive fora do trabalho. A mesa ficou em silêncio por um instante. Depois alguns voltaram a conversar entre si. Rafael apoiou as mãos sobre a mesa e me encarou com atenção. Talvez eu tenha desaprendido algumas coisas. A sinceridade dele me pegou desprevenida.
Depois do jantar, Miguel foi conversar com alguns colegas do lado de fora. Eu me afastei até a varanda do restaurante para respirar. A noite estava fresca e a praça iluminada parecia mais bonita vista dali. Tentei organizar meus pensamentos, mas Rafael apareceu minutos depois, mantendo uma distância respeitosa. Posso ficar aqui ou você prefere ficar sozinha? Olhei para ele. A pergunta me tocou porque não invadia. Ele não simplesmente chegava ocupando o espaço. Ele pedia licença. Pode ficar. Ele se apoiou no parapeito ao meu lado. Por alguns segundos nenhum de nós falou. O silêncio, antes desconfortável, agora parecia uma ponte. Miguel gosta muito de você, eu disse. Eu também gosto dele. Seu irmão é uma das pessoas mais honestas que conheci nos últimos anos. Ele sempre quis provar que era capaz. Rafael olhou para a praça. Pessoas boas costumam carregar esse medo, como se precisassem merecer o próprio lugar no mundo. A frase me atravessou. Talvez porque eu também me sentisse assim. Como se precisasse merecer carinho, descanso, felicidade. Como se viver de verdade fosse algo concedido apenas a quem não tinha falhado em nada. Você fala como alguém que entende esse medo, falei. Ele demorou a responder. Quando falou, sua voz veio mais baixa. Entendo mais do que gostaria. Olhei para ele esperando que continuasse, mas Rafael ficou em silêncio. Percebi que havia uma porta ali, mas ela ainda não estava aberta. E pela primeira vez, eu não quis forçar. Apenas respeitei. Então ele perguntou: Você sempre quis trabalhar restaurando coisas antigas? A pergunta me surpreendeu. Poucas pessoas demonstravam interesse real pelo meu trabalho. Acho que sim. Gosto da ideia de devolver beleza ao que quase foi esquecido. Ele me olhou de um jeito que tocou meu coração. Isso combina com você. A frase foi simples, mas senti como se ele tivesse enxergado algo que eu mesma escondia. Baixei o olhar, sem saber o que fazer com aquela delicadeza. Não sei se combina. Às vezes acho mais fácil restaurar objetos do que pessoas. Rafael ficou sério. Pessoas não precisam ser restauradas por outras, Clara. Só precisam encontrar alguém que não desista quando vê as marcas. Meu peito apertou. Havia tanta verdade naquelas palavras que precisei olhar para longe. Por um instante senti vontade de contar tudo. A saudade da minha mãe, o medo de confiar, as decepções que me fizeram levantar muros. Mas ainda era cedo. Meu coração estava aprendendo a caminhar, e Rafael parecia entender isso. Quando a noite terminou, Miguel voltou animado, dizendo que precisava ir embora. Rafael nos acompanhou até a saída. Antes de entrarmos no carro, ele se aproximou um pouco, ainda mantendo aquela distância cuidadosa que me deixava segura. Clara, obrigado por ter vindo. Eu sorri. Obrigada pelo convite. Ele pareceu querer dizer algo mais, mas se conteve. Havia uma emoção silenciosa no olhar dele, uma frase presa, uma vontade que ainda não tinha coragem de existir. Até breve, ele disse. Dessa vez, eu não respondi apenas por educação. Até breve, Rafael. No caminho para casa, Miguel falou sobre o jantar, mas eu permaneci mais quieta. Não porque estivesse triste, mas porque algo dentro de mim havia mudado. Eu sentia medo, sim. Um medo profundo, quase antigo. Mas junto dele, havia uma esperança pequena, tímida, insistente. Ao chegar em casa, demorei para dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando da voz de Rafael na varanda, da forma como ele dizia meu nome, da maneira como parecia enxergar minhas defesas, sem tentar derrubá-las à força. Ele não me pressionava, não exigia confiança. Apenas permanecia ali, como quem dizia em silêncio que eu poderia me aproximar no meu tempo. E talvez fosse isso que mais me assustava. Porque algumas pessoas entram na nossa vida como tempestade, fazendo barulho, deixando marcas e indo embora. Mas outras chegam de mansinho, sem prometer nada, e começam a reorganizar tudo por dentro. Rafael estava fazendo isso comigo. Naquela noite, antes de fechar os olhos, entendi que o mais arriscado era eu começar a acreditar que, ao lado dele, talvez meu coração ainda pudesse ser feliz. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse mudado. O quarto era o mesmo, a luz entrava pela janela do mesmo jeito, o silêncio da casa continuava familiar, mas eu já não me sentia igual. Havia uma inquietação dentro de mim, uma espécie de lembrança insistente que voltava sem pedir licença. A voz de Rafael na varanda, o jeito como ele dizia meu nome, a calma com que falava sobre as marcas que as pessoas carregavam, tudo aquilo parecia ter ficado gravado em algum lugar profundo do meu coração.
Eu tentei seguir a rotina como sempre fazia. Preparei café, organizei a cozinha, coloquei uma música baixa e fui para o ateliê. O trabalho sempre foi minha forma de colocar a mente no lugar. Quando minhas mãos estavam ocupadas restaurando uma moldura antiga ou cuidando de uma peça esquecida, eu conseguia respirar melhor. Mas, naquele dia, nem o cheiro de madeira, nem o toque das ferramentas, nem o silêncio do ateliê conseguiram afastar Rafael dos meus pensamentos. Havia uma cadeira antiga sobre a bancada, enviada por uma senhora da cidade. A madeira estava arranhada, uma das pernas precisava de reparo, e o verniz tinha perdido o brilho. Ainda assim, a peça tinha beleza. Olhei para aquela cadeira por longos minutos e pensei nas palavras dele. Pessoas não precisam ser restauradas por outras, Clara. Só precisam encontrar alguém que não desista quando vê as marcas. A frase me atingiu de novo. Eu passei tanto tempo acreditando que minhas marcas eram motivo para afastar as pessoas que nunca pensei na possibilidade de alguém enxergá-las sem medo. Sempre achei que se alguém chegasse perto demais, acabaria vendo minhas inseguranças, minhas perdas, meus medos escondidos atrás de respostas firmes e sorrisos controlados. Por isso, eu mantinha distância. Era mais seguro parecer forte do que admitir que ainda havia partes de mim pedindo cuidado. No meio da tarde, Miguel apareceu no ateliê com 2 copos de café e um sorriso desconfiado. Você está lixando a mesma parte dessa cadeira há quase 10 minutos, ele disse. Parei imediatamente e olhei para a madeira. Ele tinha razão. Estou concentrada. Miguel riu. Não, você está pensando no Rafael. Senti meu rosto esquentar. Miguel, por favor. Ele colocou um copo de café ao meu lado e se encostou na bancada. Clara, eu conheço você. Quando fica tentando fingir que não se importa, é porque se importa mais do que gostaria. Respirei fundo, tentando parecer irritada, mas a verdade era que eu estava cansada de lutar contra mim mesma. Eu quase não conheço o Rafael. E daí? Ninguém começa conhecendo tudo. As pessoas começam querendo conhecer. A simplicidade da resposta me desarmou. Miguel sempre foi assim. Tinha uma forma leve de dizer coisas profundas, como se enxergasse a vida por uma janela menos embaçada do que a minha. Não é tão simples, falei. Eu sei, você tem medo. A palavra ficou no ar. Medo. Era exatamente isso. Não era desprezo, nem desinteresse, nem prudência. Era medo. Medo de confiar em alguém que parecia bom demais. Medo de abrir espaço e depois ficar sozinha de novo. Medo de descobrir que meu coração, mesmo cansado, ainda tinha capacidade de se entregar. Miguel ficou mais sério. Clara, eu não estou dizendo para você se apaixonar por ele. Só estou dizendo para não fugir antes de descobrir quem ele é de verdade. Baixei os olhos. Meu irmão não sabia, mas suas palavras encontraram uma parte de mim que já estava cansada de fugir. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido, mas bastou ler as primeiras palavras para saber quem era. Clara, aqui é Rafael. Miguel me passou seu número porque eu queria agradecer novamente por ter ido ao jantar. Sua presença tornou a noite mais leve. Fiquei olhando para a tela por tempo demais. A mensagem era educada, simples, sem exagero. Ainda assim, meu coração reagiu como se aquelas poucas linhas fossem um convite para atravessar uma ponte arriscada. Pensei em responder na hora. Depois pensei em não responder nunca. Caminhei pela sala com o celular na mão, como se ele pesasse mais do que deveria. Por fim escrevi. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma noite bonita. Apaguei. Escrevi de novo. Fiquei feliz por Miguel, ele admira muito você. Apaguei outra vez. Depois de alguns minutos, respirei fundo e mandei apenas. Obrigada pela mensagem, Rafael, a noite foi especial. Quando apertei enviar, senti um nervosismo quase adolescente. Algo que me fez rir de mim mesma. Eu, Clara Duarte, que sempre me orgulhei de manter tudo sob controle, estava tremendo por causa de uma resposta simples. A mensagem dele chegou pouco depois. Também achei. 2 palavras. Só 2. Mas havia nelas um significado que meu coração entendeu antes da minha razão. Não era apenas sobre o jantar, era sobre o silêncio, sobre as frases quase ditas, sobre a sensação de que algo começava a nascer sem pedir permissão. Nos dias seguintes, as mensagens se tornaram pequenas pontes. Rafael não invadia minha rotina, não mandava textos longos, não fazia promessas apressadas. Às vezes perguntava sobre o ateliê. Às vezes mandava a foto de algum móvel antigo
que via em uma sala de reunião, dizendo que eu provavelmente saberia salvar aquela peça. Outras vezes comentava algo sobre Miguel, sempre com respeito e carinho. Eu respondia com cuidado, mas percebia que, aos poucos, esperava por aquelas mensagens. E era justamente isso que me assustava. Certa tarde, enquanto eu fechava o ateliê, encontrei Rafael parado do outro lado da rua. Ele estava com Miguel, que falava animadamente ao telefone. Os dois haviam passado ali depois de uma reunião próxima. Quando Miguel me viu, acenou e atravessou primeiro. Clara, que sorte! Rafael queria conhecer seu ateliê. Olhei para Rafael surpresa. Queria? Ele pareceu um pouco constrangido, mas não desviou o olhar. Miguel falou tanto sobre seu trabalho que fiquei curioso. Mas só se você permitir. Aquele cuidado me tocou. Ele sempre pedia licença, como se soubesse que meu espaço não era algo a ser invadido. Assenti. Pode entrar. Rafael caminhou pelo ateliê em silêncio, observando cada detalhe com uma atenção que me deixou emocionada. Ele passou os olhos pelas molduras restauradas, pelas cadeiras antigas, pelas ferramentas alinhadas, pelos pedaços de madeira que eu ainda pretendia recuperar. Não fez comentários vazios. Não fingiu entender do que não entendia. Apenas olhou com respeito. Aqui tem alma, ele disse depois de algum tempo. Senti a garganta apertar. É o lugar onde eu consigo me sentir útil. Ele se virou para mim. Você não precisa ser útil para merecer valor, Clara. A frase me pegou desprevenida. Miguel, que estava perto da porta, logo inventou uma desculpa para atender outra ligação do lado de fora. De repente, eu e Rafael ficamos sozinhos no ateliê, cercados por móveis antigos e emoções novas demais. Eu desviei o olhar. Você fala coisas que deixam as pessoas sem resposta. Ele sorriu de leve. Talvez porque eu pense demais antes de falar. E sente demais antes de admitir? Perguntei sem planejar. O sorriso dele desapareceu devagar. O silêncio que veio depois foi profundo. Por um momento, achei que tivesse ido longe demais, mas Rafael não se afastou. Apenas respirou com calma. Sim, ele respondeu. Mais do que deveria. Meu coração bateu forte. Havia algo naquela resposta que parecia confissão. Não era declaração, mas era verdade. E às vezes, uma verdade pequena pode abrir mais caminho do que uma promessa grandiosa. Antes que qualquer um de nós dissesse mais alguma coisa, Miguel voltou. O momento se quebrou, mas não desapareceu. Continuou ali, escondido entre nós, como uma música baixa que ninguém mais conseguia ouvir. Na saída, Rafael parou perto da porta e olhou para mim. Obrigado por me deixar conhecer esse lugar. Eu tentei sorrir. Não é tão interessante assim. É mais do que você imagina. Ele se despediu com educação e saiu com Miguel. Fiquei parada no meio do ateliê, sentindo o silêncio voltar ao redor. Mas já não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia nele uma presença. A presença de Rafael, das palavras dele, da forma como olhava para o que eu fazia, como se aquilo tivesse importância. Naquela noite tive medo. Medo de verdade. Porque percebi que Rafael estava deixando de ser apenas alguém interessante. Ele estava se tornando alguém necessário aos meus dias. Não de uma forma dependente, nem desesperada, mas como uma luz que a gente começa a procurar sem perceber quando entra em um lugar escuro. Abri o livro da minha mãe mais uma vez e encontrei outra frase marcada por ela. O amor não chega pedindo que a gente esteja inteiro. Ele chega mostrando que, mesmo com partes quebradas, ainda podemos sentir. Fechei os olhos e senti uma lágrima descer. Eu não queria me apaixonar. Ainda não, talvez nunca. Mas meu coração, esse traidor bonito, já estava dando sinais de que havia escolhido antes de mim. E Rafael, com sua calma, sua dor escondida e sua forma delicada de permanecer, estava se aproximando do lugar mais protegido que existia em mim. O problema era que, quanto mais ele se aproximava, mais eu queria fugir. E quanto mais eu queria fugir, mais desejava que ele ficasse. Depois da visita de Rafael ao meu ateliê, alguma coisa entre nós mudou de forma silenciosa, mas impossível de ignorar. Não havia uma declaração, não havia promessa, não havia nada que pudesse ser explicado com clareza. Ainda assim, eu sentia. Sentia quando meu celular acendia e meu coração se adiantava antes mesmo de eu ver o nome na tela. Sentia quando Miguel chegava falando do trabalho e mencionava Rafael sem perceber que eu prestava atenção em cada detalhe. Sentia quando entrava no ateliê e lembrava dele parado ali, olhando para tudo como se enxergasse beleza até nas partes que eu considerava imperfeitas. Eu tentava agir com naturalidade, mas por dentro estava assustada.
Rafael tinha uma maneira estranha de se aproximar. Ele não forçava portas, não fazia perguntas invasivas, não tentava me convencer de nada. Ele apenas permanecia. E para alguém como eu, que passou tanto tempo acostumada a ver pessoas indo embora, a presença constante dele era mais poderosa do que qualquer palavra bonita. Naquela semana, Miguel estava ainda mais animado. A empresa de Rafael organizaria uma viagem curta para uma cidade vizinha, onde aconteceria uma apresentação importante para investidores. Miguel faria parte da equipe responsável, e aquilo significava muito para ele. Eu percebia o brilho nos olhos do meu irmão, mas também via o nervosismo por trás do sorriso. Na véspera da apresentação, ele chegou em casa tarde, jogou a mochila no sofá e passou as mãos pelo rosto. Estou com medo de estragar tudo, Clara. Sentei ao lado dele imediatamente. Você não vai estragar nada. Rafael confia em você. Miguel soltou uma risada curta, sem alegria. É justamente isso que me assusta. Ele confia em mim de um jeito que eu não sei se mereço. Aquelas palavras me cortaram. Vi nele o mesmo medo que Rafael havia descrito na varanda do restaurante. Pessoas boas costumam carregar esse medo, como se precisassem merecer o próprio lugar no mundo. Segurei a mão do meu irmão e falei com firmeza. Miguel, você não precisa ser perfeito para merecer uma oportunidade. Você só precisa ser honesto com o que faz. E isso você sempre foi. Ele respirou fundo. Depois olhou para mim com um sorriso pequeno. Você fala bonito quando está tentando salvar alguém. Eu sorri de volta. Talvez seja porque eu já precisei ser salva algumas vezes. Na manhã seguinte, Miguel viajou com Rafael e a equipe. Durante o dia tentei trabalhar, mas a ansiedade por meu irmão me acompanhou como uma sombra. No fim da tarde, recebi uma mensagem dele dizendo que a apresentação tinha sido um sucesso. Pouco depois, outra mensagem apareceu. Era de Rafael. Miguel foi brilhante hoje. Você teria se orgulhado. Li aquela frase várias vezes. Não era sobre mim, mas me tocou de uma forma profunda. Rafael poderia ter elogiado Miguel apenas para ele. Poderia ter seguido com sua rotina. Mas lembrou de me contar. Lembrou que meu irmão era uma parte importante do meu coração. Respondi com sinceridade. Obrigada por me dizer isso. Ele precisava muito dessa chance. A resposta de Rafael veio alguns minutos depois. Às vezes, uma chance dada no momento certo muda a vida de uma pessoa. Fiquei olhando para a tela, sentindo que havia algo escondido naquela frase. Como se ele estivesse falando de Miguel, mas também de si mesmo. Ou talvez de nós. À noite, Miguel voltou para casa eufórico, contou cada detalhe da apresentação, repetiu as palavras de elogio que recebeu e, pela primeira vez em muito tempo, falou sobre o futuro sem medo. Rafael o havia deixado em casa depois da viagem, mas não entrou. Apenas esperou no carro até Miguel pegar a mala e se despedir. Pela janela, vi a silhueta dele no banco do motorista. Meu coração apertou de um jeito inesperado. Miguel percebeu meu olhar. Ele está indo embora. Mas acho que queria falar com você. Fingi arrumar os pratos na pia. Por que acha isso? Porque ele olhou para a porta 3 vezes antes de eu sair do carro. Meu rosto esquentou. Miguel riu baixo, pegou uma garrafa de água e saiu da cozinha, deixando-me sozinha com aquela informação. Olhei pela janela outra vez. O carro ainda estava ali. Por alguns segundos, fiquei parada. E antes que minha coragem desaparecesse, peguei um casaco e fui até a rua. Rafael estava prestes a ligar o carro quando me viu se aproximando. A surpresa nos olhos dele foi rápida, mas sincera. Ele baixou o vidro. Clara, está tudo bem? Assenti tentando disfarçar o nervosismo. Está. Eu só queria agradecer. Miguel chegou feliz de um jeito que eu não via há muito tempo. Rafael desligou o carro e saiu devagar. Ficou do outro lado da porta, mantendo uma distância respeitosa, como sempre fazia. Ele mereceu cada elogio. A rua estava tranquila. Havia poucas luzes acesas nas casas vizinhas e o vento da noite movia suavemente as árvores. Por alguma razão, aquele momento parecia separado do resto do mundo. Você sempre faz isso? Perguntei. Isso o quê? Acredita nas pessoas antes que elas consigam acreditar nelas mesmas. Rafael baixou os olhos por um instante. O silêncio dele veio carregado. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa. Alguém fez isso por mim uma vez. Senti que ele estava perto de revelar algo importante. Não quis pressionar, mas também não quis fugir. Foi essa pessoa que o livro da livraria lembrava? Ele me olhou e a pergunta pareceu atravessar uma parede antiga dentro dele. Por um momento, achei que Rafael fosse se fechar completamente,
mas ele apenas respirou fundo e olhou para a rua vazia. Sim, esperei. Meu coração batia devagar, atento, como se soubesse que aquele silêncio precisava de cuidado. Minha mãe, ele disse por fim, ela amava aquele livro. A coincidência me deixou sem palavras. O mesmo livro, a mesma lembrança, a mesma saudade. Eu abracei meu próprio casaco, sentindo um arrepio que não vinha do frio. A minha também. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se aquela informação o atingisse de um jeito inesperado. Quando voltou a me olhar, havia emoção contida em seu rosto. Então não era só um livro. Balancei a cabeça. Não, nunca foi. A noite ficou ainda mais silenciosa. De repente, a discussão na livraria parecia menor e maior ao mesmo tempo. Menor porque agora eu entendia que nós dois estávamos defendendo uma lembrança. Maior porque, sem saber, tínhamos machucado um ao outro justamente no lugar onde a saudade era mais sensível. Eu sinto muito, Rafael, falei com a voz apertada. Naquele dia eu não sabia. Ele respondeu quase no mesmo instante. Eu também não sabia, Clara. Não foi uma desculpa completa, mas foi mais do que isso. Foi um reconhecimento. Nós dois havíamos sido duros porque estávamos feridos. Nós dois havíamos confundido defesa com força. Nós dois havíamos segurado aquele livro como quem tenta impedir que a última memória de alguém amado escape pelas mãos. Rafael se apoiou levemente no carro e olhou para o céu escuro. Minha mãe morreu quando eu ainda estava começando a construir a empresa. Ela nunca viu nada do que consegui depois. Às vezes, acho que passei anos tentando vencer por ela, como se cada conquista pudesse compensar a ausência. A dor na voz dele era discreta, mas profunda. Eu senti vontade de dizer algo que aliviasse aquilo, mas não havia frase pronta para uma ferida assim. Então fiz apenas o que meu coração pediu. Dei um passo pequeno em direção a ele. Acho que sua mãe teria orgulho de você. Não pelo dinheiro nem pela empresa, mas pelo jeito como você trata pessoas como Miguel. Pelo bem que você faz sem precisar mostrar. Rafael me olhou em silêncio. Seus olhos estavam brilhando, mas ele não deixou a emoção cair. Ainda assim eu vi. E vê-lo daquele jeito, tão humano, tão desprotegido por um instante, tocou algo muito delicado em mim. Você fala como se me conhecesse, ele disse. Talvez eu esteja começando. A frase saiu antes que eu pudesse pensar. Rafael ficou imóvel, como se aquelas palavras tivessem chegado mais fundo do que eu imaginava. Entre nós, havia uma tensão suave, feita de cuidado, medo e vontade. Ele não se aproximou mais, não tentou transformar o momento em algo apressado. Apenas ficou ali, deixando que a emoção existisse sem pressa. Depois de alguns segundos, ele sorriu de leve. Um sorriso pequeno, quase triste, mas bonito. Eu também estou começando a conhecer você. Meu coração se apertou com uma felicidade silenciosa. Pela primeira vez, não senti vontade de correr. Senti medo, sim, mas também senti paz. Uma paz estranha, como se estar perto de Rafael não exigisse que eu fosse inteira, perfeita ou corajosa o tempo todo. A porta da casa se abriu atrás de mim, e Miguel apareceu chamando meu nome, dizendo que havia esquecido de me contar mais um detalhe da apresentação. O momento se desfez, mas não se perdeu. Rafael se endireitou, recuperando a postura serena, embora seus olhos ainda carregassem o que havia acabado de revelar. Preciso ir, ele disse. Eu assenti. Boa noite, Rafael. Boa noite, Clara. Antes de entrar no carro, ele parou por um segundo e acrescentou. Obrigado por ter vindo até aqui. Não respondi de imediato. Apenas sorri com uma emoção que eu já não conseguia esconder completamente. Obrigada por ter ficado. Ele me olhou uma última vez, e naquele olhar havia algo que nenhum dos dois teve coragem de dizer. Depois entrou no carro e foi embora devagar, deixando a rua novamente silenciosa. Voltei para dentro com o coração diferente. Miguel falava animado sobre a viagem, mas eu quase não conseguia acompanhar. Minha mente continuava lá fora, naquela conversa sobre a noite, naquela descoberta sobre nossas mães, naquela dor compartilhada que nos aproximou de um modo inesperado. Mais tarde, no quarto, peguei o livro que havia comprado na livraria e o abri com cuidado. Pensei na minha mãe. Pensei na mãe de Rafael. Pensei em como duas saudades tinham se encontrado antes mesmo que nós soubéssemos. Naquela noite compreendi que algumas histórias não começam quando duas pessoas se encantam. Começam quando duas feridas se reconhecem em silêncio. E talvez fosse isso que estivesse acontecendo entre mim e Rafael. Não era apenas atração, nem curiosidade. Era reconhecimento.
Era como se uma parte escondida de mim olhasse para ele e dissesse: eu sei o que é sorrir enquanto se sente falta de alguém. Fechei o livro contra o peito e respirei fundo. Eu ainda tinha medo, muito medo, mas pela primeira vez o medo não parecia um aviso para fugir, parecia apenas a prova de que algo importante estava começando. Na manhã seguinte à conversa na rua, acordei com a lembrança de Rafael mais viva do que eu gostaria. Não era apenas o rosto dele sob a luz fraca da noite, nem a voz baixa quando falou da mãe. Era a sensação de ter visto uma parte dele que poucas pessoas conheciam. Uma parte sem armadura, sem postura de chefe, sem aquela serenidade que parecia protegê-lo do mundo. Pela primeira vez, Rafael não me pareceu inalcançável. Ele me pareceu humano, e isso tornou tudo mais arriscado para mim. Passei o dia tentando trabalhar, mas minhas mãos pareciam distraídas. Peguei uma moldura antiga para restaurar, separei as ferramentas, limpei a madeira com cuidado, mas a cada pequeno silêncio, minha mente voltava para ele. Rafael dizendo que sua mãe amava o mesmo livro. Rafael ouvindo minhas palavras como se elas tivessem importância. Rafael me olhando como se de alguma forma também tivesse encontrado em mim algo que não esperava mais encontrar. Eu queria chamar aquilo de amizade. Queria colocar um nome seguro, simples, sem risco, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Havia uma delicadeza diferente entre nós, um cuidado que passava pelas palavras e ficava no ar depois que a conversa terminava. Havia também uma vontade que eu não tinha coragem de confessar, vontade de saber mais sobre ele, de vê-lo sorrir sem tristeza, de ouvir meu nome na voz dele outra vez. E era justamente essa vontade que me assustava. Durante o almoço, Miguel percebeu meu silêncio. Ele estava de folga naquele dia e apareceu no ateliê com 2 sanduíches, dizendo que eu comia pouco quando estava preocupada. Sentou-se em uma cadeira perto da janela e me observou por alguns segundos, até eu finalmente levantar os olhos. "O que foi?" perguntei, tentando parecer normal. Ele sorriu de canto. "Você está diferente." "Não estou." "Está sim. Desde ontem à noite." Meu coração deu um salto. "Miguel, por favor, não começa." Ele ficou mais sério, mas sua voz continuou carinhosa. "Clara, eu não quero me meter. Só quero entender se você está bem." A preocupação dele me tocou. Miguel não falava aquilo por curiosidade. Ele sabia que eu tinha medo de me envolver. Sabia que, depois da morte da nossa mãe e de algumas decepções que vieram depois, eu tinha me fechado de um jeito difícil de explicar. Para muita gente, eu parecia independente. Para Miguel, eu parecia alguém cansada de se proteger. "Estou bem", respondi, mas minha voz falhou um pouco. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos. "Você gosta dele?" A pergunta foi tão direta que senti o rosto aquecer. Olhei para a moldura sobre a bancada, como se a resposta estivesse escondida entre os detalhes da madeira. "Eu quase não conheço o Rafael." Miguel não desviou os olhos de mim. "Isso não responde." Fiquei em silêncio, não porque eu não soubesse, mas porque admitir a verdade tornaria tudo real. "Eu não sei", falei por fim. "Sei que ele mexe comigo. Sei que quando ele está por perto eu fico diferente, e sei que isso me dá medo." Miguel respirou fundo, como se já esperasse aquela resposta. "Medo de quê?" "De gostar, de confiar, de achar que dessa vez pode ser diferente e descobrir que não é. Medo de abrir a porta e depois ficar sozinha com ela escancarada." Meu irmão baixou os olhos por um instante. Quando voltou a falar, sua voz estava emocionada. "Clara, você ficou forte porque precisou, mas não precisa transformar essa força em solidão para sempre." Aquelas palavras mexeram comigo que precisei virar o rosto para esconder as lágrimas. Miguel se levantou e veio até mim. Não disse mais nada, apenas me abraçou, e naquele abraço senti o peso de todos os anos em que tentei parecer inteira para que ele não se preocupasse tanto comigo. Depois que Miguel foi embora, fiquei sozinha no ateliê tentando organizar o coração. Eu sabia que precisava de espaço, precisava respirar sem a presença de Rafael ocupando cada pensamento, mas a vida, mais uma vez, parecia decidida a me colocar diante dele. No fim da tarde, recebi uma mensagem. "Clara, Miguel comentou que você restaura objetos antigos. Tenho algo que pertenceu à minha mãe. Gostaria que você olhasse, mas só se não for incômodo." Li a mensagem várias vezes. Meu primeiro impulso foi dizer que sim. O segundo foi dizer que não. Um objeto da mãe dele. Aquilo não seria um trabalho comum. Seria entrar em uma lembrança íntima, tocar uma parte da história dele,
aproximar nossas dores ainda mais. E eu não sabia se estava preparada. Respondi com cuidado. Você pode levar ao ateliê amanhã, eu vejo com calma. A resposta veio poucos segundos depois. Obrigado. Significa muito para mim. No dia seguinte, Rafael chegou ao ateliê perto do fechamento. Não veio com terno impecável, nem com a postura de homem ocupado que eu imaginava nos corredores da empresa. Vestia-se de forma simples, carregando uma pequena caixa de madeira nas mãos. Ao vê-lo na porta, senti uma mistura de ansiedade e ternura. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Rafael. Pode entrar. Ele entrou devagar, como se carregasse algo frágil demais para o mundo. Colocou a caixa sobre a bancada e ficou olhando para ela por um instante antes de abrir. Dentro havia uma pequena caixinha de música antiga. A peça estava desgastada, com marcas no acabamento e uma dobradiça solta. Mesmo assim era bonita. Tinha delicadeza, tinha história. Era dela? Perguntei. Rafael assentiu. Minha mãe colocava essa música para tocar quando eu era criança. Depois que ela morreu, eu guardei a caixinha e nunca mais tive coragem de abrir. Há alguns dias, tentei ouvir de novo, mas ela não funciona mais. A voz dele saiu firme, mas os olhos contavam outra coisa. Rafael estava me entregando mais do que um objeto quebrado. Estava me entregando uma memória, e eu compreendi o tamanho da confiança que havia naquele gesto. Vou cuidar dela com todo cuidado, eu disse. Ele me olhou como se quisesse acreditar que aquilo era possível. Eu sei. O modo como ele respondeu havia confiança ali. Não apenas no meu trabalho, mas em mim. E confiança, quando vem de alguém que também tem medo, vale muito mais. Peguei a caixinha com delicadeza e examinei os detalhes. Rafael ficou em silêncio, acompanhando cada movimento meu. Por alguns minutos, éramos apenas nós dois e aquela pequena lembrança entre nossas mãos. Então, sem querer, meus dedos tocaram os dele ao girar a peça sobre a bancada. Foi um toque breve, leve, mas suficiente para fazer o silêncio mudar. Nenhum de nós se afastou imediatamente. Levantei os olhos e Rafael já me olhava. Não havia pressa naquele olhar. Não havia invasão. Havia uma ternura contida, quase dolorosa, como se ele também lutasse contra algo que crescia dentro dele. Clara, ele disse baixo. Meu nome na voz dele parecia mais do que um chamado. Parecia uma confissão interrompida. Eu deveria ter desviado, feito uma brincadeira, quebrado o momento, mas não consegui. Apenas permaneci ali, perto demais da verdade que eu vinha tentando evitar. Rafael recuou um pouco, como se escolhesse me proteger até do próprio sentimento. Desculpe. Não precisa se desculpar. Ele olhou para a caixinha de música, depois para mim. Eu não quero apressar nada. Meu peito apertou. Aquela frase confirmou o que eu já sentia. Não era imaginação, não era apenas gentileza. Havia algo entre nós e ele também sabia. Eu também não, respondi. Mas isso não quer dizer que eu não sinta medo. Rafael sustentou meu olhar. Eu sinto medo todos os dias, Clara. A sinceridade dele me atingiu com força. Não era o medo de um homem fraco. Era o medo de alguém que já perdeu muito e, ainda assim, estava tentando abrir espaço para algo novo. Medo de quê? Perguntei. De encontrar algo bonito demais e não saber cuidar. Senti os olhos marejarem. Aquela resposta derrubou mais uma defesa minha, porque eu também tinha o mesmo medo. Medo de receber algo bonito e não saber permanecer. Medo de ser amada e ainda assim tentar fugir. Medo de descobrir que a felicidade podia bater à minha porta justamente quando eu já tinha parado de esperar por ela. Ficamos em silêncio. Um silêncio cheio de emoção, desses que parecem falar por duas pessoas ao mesmo tempo. Depois de alguns instantes, Rafael se preparou para sair. Leve o tempo que precisar com a caixinha. Não tenho pressa. Eu assenti. Vou fazer o melhor que puder. Ele parou na porta e olhou para mim mais uma vez. Você sempre faz, Clara, mesmo quando não percebe. Quando ele foi embora, fiquei sozinha no ateliê com a caixinha de música sobre a bancada e o coração completamente desordenado. Toquei a peça com cuidado, imaginando a mãe dele, imaginando o menino que Rafael tinha sido, imaginando quantas perdas cabiam dentro daquele homem que todos viam como forte. Naquela noite, não tentei negar o que sentia. Pela primeira vez admiti em silêncio que Rafael estava ocupando um lugar dentro de mim, um lugar que eu pensei ter fechado para sempre. E embora o medo ainda estivesse ali, respirando perto do meu coração, havia também uma certeza nova, pequena e luminosa. Talvez o amor não chegasse para apagar nossas feridas,
Talvez ele chegasse para nos mostrar que ainda era possível viver com elas, sem precisar escondê-las o tempo todo. Passei os dias seguintes trabalhando na caixinha de música de Rafael com um cuidado que ia além da técnica. Não era apenas uma peça antiga sobre a minha bancada. Era uma parte da história dele. Era uma lembrança da mãe que ele havia perdido. Era o tipo de objeto que não podia ser tratado como trabalho comum, porque carregava saudade, infância, silêncio e tudo aquilo que uma pessoa guarda quando não consegue mais abraçar quem ama. Cada detalhe exigia delicadeza. A madeira estava marcada pelo tempo, a dobradiça precisava ser ajustada e o mecanismo interno parecia adormecido havia anos. Ainda assim, quando eu segurava aquela caixinha nas mãos, sentia que havia vida ali, uma vida pequena, escondida, esperando paciência para voltar a tocar. Rafael me mandava poucas mensagens. Não perguntava se estava pronta, não demonstrava pressa, não cobrava nada. Às vezes, dizia apenas que esperava que meu dia tivesse sido leve. Outras vezes, perguntava sobre Miguel, como se quisesse cuidar da minha tranquilidade sem invadir meu espaço. Eu respondia com mais naturalidade agora, embora ainda houvesse uma emoção difícil de controlar cada vez que via o nome dele na tela. O sentimento entre nós crescia sem alarde, como uma flor nascendo entre pedras. Eu podia fingir que não via, mas ele estava ali, cada vez mais inevitável. Miguel percebeu tudo antes de mim, ou talvez antes de eu ter coragem de admitir. Em uma noite, enquanto eu testava o mecanismo da caixinha pela 10ª vez, ele entrou no ateliê com 2 canecas de chá e ficou me olhando em silêncio. "Você está colocando o coração inteiro nisso", ele disse. Sem tirar os olhos da peça, respondi. É uma lembrança importante para ele. Miguel se aproximou devagar. "Não é só por isso." Parei o movimento das mãos. Meu irmão sempre tinha esse jeito de enxergar por trás das minhas respostas. Às vezes isso me irritava. Naquela noite, apenas me emocionou. "Eu não sei o que fazer com o que sinto, Miguel." Ele colocou a caneca perto de mim e sorriu com ternura. "Talvez você não precise fazer nada agora. Talvez só precise parar de lutar contra isso." Aquelas palavras ficaram comigo. Parar de lutar. Parecia simples, mas para mim era quase impossível. Eu havia passado tanto tempo me defendendo que baixar a guarda parecia arriscado. O amor para muitas pessoas era promessa. Para mim, ainda parecia risco. Mas Rafael não me dava motivos para fugir. Pelo contrário, ele me oferecia presença, calma, cuidado e respeito. E talvez fosse justamente isso que me assustava tanto. Quando alguém nos machuca, é fácil fechar a porta. Difícil é quando alguém nos trata bem e nos obriga a admitir que ainda queremos ser amados. Fiquei ali parada ouvindo. Imaginei Rafael criança escutando aquela mesma música. Imaginei a mãe dele sorrindo. Imaginei o homem forte que ele se tornou escondendo, dentro de uma caixa, a saudade que nunca soube dizer em voz alta. Quando a melodia terminou, percebi que eu chorava. Naquela mesma noite, mandei uma mensagem para ele. Rafael, a caixinha voltou a tocar. A resposta veio quase imediatamente. "Posso ver?" Meu coração acelerou. Olhei ao redor do ateliê vazio, para as ferramentas guardadas, para a caixinha sobre a bancada, para a noite que já começava a descer do lado de fora. Eu poderia marcar para outro dia. Poderia entregar a peça com distância profissional. Poderia continuar tentando controlar tudo. Mas algo dentro de mim estava cansado de fugir. "Pode vir agora, se quiser." Ele chegou pouco tempo depois. Bateu a porta do ateliê com leveza, como sempre fazia. Quando abri, vi em seus olhos uma ansiedade contida que ele tentava disfarçar. Rafael não trouxe a postura segura de empresário, nem a serenidade de quem sempre sabe o que dizer. Ele parecia apenas um homem diante de uma lembrança importante demais. "Boa noite, Clara." "Boa noite, Rafael. Entra." Ele entrou em silêncio. A caixinha estava sobre a bancada, limpa, restaurada, com o brilho discreto que eu havia conseguido devolver sem apagar suas marcas. Rafael parou diante dela, como se estivesse diante de uma fotografia viva do passado. Por um instante, não tocou. Apenas olhou. Eu me aproximei devagar. Consegui recuperar o mecanismo. A madeira ainda tem algumas marcas, mas achei melhor preservar. Elas fazem parte da história dela. Rafael assentiu emocionado. "Você fez exatamente o que ela merecia." Peguei a caixinha com cuidado e a entreguei a ele. Nossos dedos se tocaram de leve, mas dessa vez nenhum dos dois fingiu não sentir. Rafael segurou a peça
como se carregasse algo sagrado. Depois, girou a chave. A melodia começou. No primeiro som, Rafael fechou os olhos. Toda a força dele pareceu se desfazer em silêncio. Não houve choro aberto, não houve desespero, mas havia uma emoção profunda em seu rosto. Era como se aquela música tivesse encontrado um caminho direto para o menino que ele foi, para a saudade que ele nunca conseguiu enterrar, para o amor que ainda permanecia vivo dentro dele. Fiquei ao seu lado sem dizer nada. Eu sabia que algumas dores não precisam de conselhos, precisam apenas de companhia. Quando a música terminou, Rafael abriu os olhos. Eles estavam úmidos, mas serenos. Eu achei que nunca mais ouviria isso, ele disse. Sua voz falhou na última palavra. Meu coração apertou. Algumas coisas só precisam de tempo para voltar a tocar. Ele me olhou, e eu percebi que a frase tinha servido para a caixinha, mas também para nós, para ele, para mim, para nossos corações que passaram anos guardados, protegidos, quase esquecidos. Clara, ele disse baixo, eu não sei em que momento isso aconteceu. Rafael colocou a caixinha sobre a bancada com cuidado e se virou para mim. Havia medo nos olhos dele, mas também havia coragem. Eu não sei se foi na livraria, quando você me enfrentou como se eu fosse o homem mais insuportável do mundo. Não sei se foi no restaurante, quando percebi que você carregava uma tristeza parecida com a minha. Não sei se foi no evento, no seu ateliê ou naquela noite em frente à sua casa. Só sei que, aos poucos, você começou a ocupar espaços dentro de mim que eu achava que ficariam vazios para sempre. Meu coração batia tão forte que por um momento não consegui responder. Aquilo não era uma declaração apressada. Era uma verdade construída devagar, com respeito, com silêncio, com cuidado. E talvez, justamente por isso, me atingisse tão profundamente. Rafael continuou sem se aproximar demais. Eu não quero assustar você. Não quero pedir nada que você não possa dar. Mas também não quero fingir que estar perto de você é igual a estar perto de qualquer outra pessoa. Não é. Senti as lágrimas chegando, mas não tentei escondê-las. Pela primeira vez, não quis parecer forte. Eu tenho medo, Rafael. Eu sei. Tenho medo de gostar de você, mais do que consigo controlar. Seus olhos se suavizaram. Eu também tenho. A sinceridade dele me tocou mais do que qualquer promessa. Dei um passo pequeno em sua direção. E se a gente se machucar? Então a gente conversa, a gente cuida, a gente tenta não fugir no primeiro medo. Eu não posso prometer que nunca vou errar, Clara, mas posso prometer que não vou tratar seu coração como se ele não tivesse valor. Foi essa frase que atravessou minhas últimas defesas. Não porque fosse perfeita, mas porque era honesta. Rafael não prometia um amor sem falhas, prometia cuidado. E cuidado era tudo o que eu havia desejado em silêncio durante anos. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Ele levantou a mão devagar, como quem pedia permissão antes mesmo de tocar. Eu não recuei. Então Rafael enxugou uma lágrima com o polegar, de forma leve e respeitosa. O gesto foi tão simples, tão cheio de ternura, que meu coração pareceu finalmente descansar. Eu passei muito tempo tentando não precisar de ninguém, confessei. Ele respondeu baixo, e eu passei muito tempo achando que não tinha mais nada bonito para viver. Ficamos perto um do outro, cercados pelo silêncio do ateliê e pela melodia que ainda parecia ecoar no ar. Rafael inclinou-se devagar, sem pressa, dando-me tempo para escolher. Eu fechei os olhos antes mesmo que ele chegasse mais perto, não por impulso, mas porque meu coração já havia respondido. O beijo foi leve, romântico e cheio de significado. Não teve pressa, não teve exagero, não teve nada além de carinho e emoção. Foi como se duas saudades se encontrassem e, por um instante, deixassem de doer. Como se duas pessoas cansadas de se proteger encontrassem abrigo uma na outra. Quando nos afastamos, Rafael permaneceu perto, com a testa quase encostada à minha, como se também estivesse tentando entender a beleza daquele momento. Eu abri os olhos e vi que ele sorria de um jeito novo. Um sorriso sem tristeza. Um sorriso que parecia nascer de um lugar que estava fechado havia muito tempo. Clara, ele murmurou, você não precisa me dar uma resposta agora. Eu sorri entre as lágrimas. Eu acho que já dei. Ele segurou minha mão com delicadeza. Não como quem prende, mas como quem acompanha. E naquele gesto, entendi que talvez amar não fosse perder a liberdade. Talvez amar fosse encontrar alguém com quem o caminho parecesse menos pesado. Naquela noite, depois que Rafael foi embora,
Fiquei algum tempo sozinha no ateliê. A caixinha de música ainda estava sobre a bancada, agora pronta para voltar às mãos dele. Toquei a madeira restaurada e senti uma paz profunda. Algo tinha mudado, não apenas entre nós, mas dentro de mim. Pela primeira vez em anos, eu não estava fugindo, eu estava ficando. E enquanto a lembrança do beijo ainda aquecia meu coração, compreendi que algumas histórias de amor não começam com certezas. Começam com medo, silêncio, perdão e uma pequena música antiga voltando a tocar no momento certo. Na manhã seguinte ao beijo, acordei antes do despertador tocar. Fiquei alguns minutos olhando para o teto, em silêncio, tentando entender se tudo aquilo tinha acontecido de verdade ou se meu coração, cansado de solidão, havia inventado uma lembrança bonita para me consolar. Mas não era invenção. Eu ainda sentia a delicadeza daquele momento no peito. Ainda ouvia a caixinha de música tocando no ateliê. Ainda via Rafael diante de mim com os olhos cheios de emoção, dizendo que não queria tratar meu coração como se ele não tivesse valor. Aquela frase ficou comigo como uma promessa silenciosa. Levantei devagar, preparei café e tentei seguir a rotina, mas nada parecia igual. A casa estava quieta, a manhã estava clara, e mesmo assim havia uma agitação suave dentro de mim. Não era ansiedade ruim. Era como se uma janela tivesse sido aberta depois de muitos anos fechada. O ar entrava diferente. A vida parecia mais leve. Eu não estava completamente segura nem livre de medo, mas pela primeira vez o medo não dominava tudo. No ateliê encontrei a caixinha de música sobre a bancada. Rafael havia deixado comigo para finalizar um pequeno detalhe no acabamento. Passei os dedos pela madeira restaurada e sorri. Aquela peça tinha se tornado mais do que uma lembrança dele. De alguma forma, também era um símbolo nosso. 2 corações marcados pelo tempo, funcionando de novo com cuidado, paciência e verdade. Pouco depois, Miguel apareceu na porta do ateliê com o olhar desconfiado de quem já sabia de alguma coisa antes mesmo de perguntar. Você está sorrindo para uma caixinha de música, Clara. Tentei disfarçar, mas era tarde demais. Estou satisfeita com o trabalho. Ele entrou, cruzou os braços e me olhou com aquele jeito de irmão que não se deixava enganar. Não, você está sorrindo como alguém que viveu alguma coisa importante. Senti meu rosto aquecer. Baixei os olhos para a bancada, tentando encontrar uma resposta simples, mas nada parecia suficiente. Miguel se aproximou e sua expressão mudou. O tom brincalhão deu lugar a uma ternura cuidadosa. Aconteceu algo entre você e Rafael? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu poderia negar, desconversar, dizer que ele estava imaginando demais, mas já estava cansada de esconder o que sentia, cansada de fugir, cansada de transformar o amor em segredo antes mesmo de permitir que ele nascesse. Aconteceu, respondi com a voz baixa. Miguel respirou fundo. Não parecia surpreso, parecia emocionado. Ele beijou você? Olhei para ele assustada. Miguel! O que? Sou seu irmão, não sou cego. Apesar da vergonha, acabei sorrindo. Depois o sorriso desapareceu aos poucos, porque junto da alegria veio uma preocupação que eu ainda não tinha encarado por completo. Foi bonito, Miguel, foi respeitoso. Foi diferente de tudo que eu esperava, mas eu tenho medo. Meu irmão se sentou em uma cadeira perto da porta. Medo dele? Balancei a cabeça. Não, medo de tudo mudar. Medo de você se sentir desconfortável. Ele é seu chefe, seu amigo. Eu não quero que isso afete sua vida, seu trabalho, sua confiança nele. Miguel me ouviu com atenção. Então soltou o ar devagar, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Clara, minha relação com Rafael não depende do que pode nascer entre vocês. E se ele for mesmo o homem que eu acredito que é, ele jamais misturaria as coisas de um jeito injusto. Eu queria acreditar naquilo. No fundo, eu acreditava. Rafael já havia mostrado caráter em tantos pequenos gestos que duvidar dele parecia injusto. Ainda assim, meu medo não era racional. Era antigo. Vinha de lugares dentro de mim onde a razão não alcançava. Miguel continuou. Eu só peço uma coisa. Não machuca a si mesma tentando evitar uma dor que talvez nunca venha. A frase me atingiu como um abraço. Meus olhos marejaram, e Miguel se levantou para me envolver com carinho. Ficamos assim por alguns instantes, em silêncio. Ele era meu irmão mais novo, mas naquela hora parecia carregar uma sabedoria que eu ainda estava aprendendo a aceitar. No fim da tarde, Rafael veio buscar a caixinha. Eu o avisei que a peça estava pronta.
e ele perguntou se poderia passar no ateliê depois do trabalho. Quando o vi entrar, meu coração reagiu antes de qualquer pensamento. Ele estava sério, mas havia uma suavidade diferente em seu rosto. Uma espécie de cuidado maior, como se também tivesse passado o dia inteiro tentando entender o que havia mudado entre nós. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Rafael. Por alguns segundos ficamos parados, sem saber como agir depois do beijo que havia acontecido. Era estranho e bonito. Tínhamos atravessado uma porta, mas ainda estávamos aprendendo a caminhar do outro lado. A caixinha está pronta, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou da bancada e olhou para a peça. A madeira estava limpa, as pequenas marcas preservadas, e a melodia agora tocava com clareza. Rafael girou a chave e ouviu em silêncio. Dessa vez, a emoção no rosto dele veio acompanhada de paz. Ficou perfeita, ele disse. Não perfeita, só inteira do jeito possível. Ele olhou para mim. Isso é melhor do que perfeito. A frase ficou no ar, pesada de significado. Eu desviei os olhos, mas ele percebeu minha inquietação. Clara, podemos conversar sobre ontem? Meu peito apertou. Eu sabia que aquela conversa viria, mas ainda assim senti medo. Podemos. Rafael colocou a caixinha sobre a bancada com cuidado e ficou diante de mim, mantendo uma distância respeitosa. Eu passei o dia pensando no que aconteceu. Não me arrependo, mas também não quero que você se sinta pressionada por mim, nem pela minha amizade com Miguel, nem por qualquer circunstância ao nosso redor. A sinceridade dele me tranquilizou e me emocionou ao mesmo tempo. Eu também não me arrependo, Rafael. Os olhos dele se suavizaram. Mas você está com medo. Estou. Ele assentiu, como se já soubesse. Por causa de Miguel? Também. Mas não só por isso. Tenho medo de entregar meu coração e depois não saber lidar se algo der errado. Tenho medo de gostar de você de verdade. Rafael ficou em silêncio por um instante. Depois deu um passo pequeno, sem invadir meu espaço. Eu não quero ser mais um motivo de dor na sua vida, Clara. A voz dele saiu baixa, quase ferida. E então percebi que ele também estava com medo. Talvez medo de não ser suficiente. Talvez medo de repetir perdas. Talvez medo de tocar algo delicado e acabar quebrando sem querer. Você não controla tudo, Rafael. Falei com suavidade. E eu também não. Talvez seja isso que mais assuste. Ele respirou fundo. Eu passei anos acreditando que controle era a única forma de não perder mais nada. Controlei a empresa, os horários, as decisões, as pessoas que deixava se aproximar. Mas então, você apareceu discutindo comigo por um livro, e desde aquele dia, nada em mim parece tão controlado. Um sorriso emocionado escapou dos meus lábios. Eu também perdi o controle quando conheci você. Só que, no começo, chamei isso de irritação. Rafael sorriu de leve. Foi um sorriso bonito, cheio de alívio. A tensão entre nós diminuiu, mas não desapareceu. Ela se transformou em algo mais doce, mais honesto. Miguel sabe? Ele perguntou. Sabe que aconteceu alguma coisa? Eu contei. Rafael ficou atento. E ele ficou mal? Não. Ele só me pediu para não me machucar tentando fugir. Rafael baixou os olhos emocionado. Seu irmão é melhor do que imagina. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então Rafael olhou para mim de novo com uma seriedade terna. Eu quero fazer isso direito, Clara. Sem pressa. Sem esconderijos que machuquem Miguel. Sem promessas bonitas demais para serem verdade. Eu quero conhecer você de verdade no seu tempo. E quero que você conheça quem eu sou. Meu coração se abriu um pouco mais. Havia algo profundamente bonito naquela proposta. Não era uma paixão atropelada. Era um pedido de caminho. Um convite para caminhar juntos, mesmo com medo. Eu quero tentar, respondi. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras tivessem aliviado um peso enorme. Então a gente tenta. A simplicidade daquela frase me emocionou. Ele não disse que tudo seria fácil. Não disse que nunca haveria dúvidas. Apenas disse que tentaríamos. E talvez o amor verdadeiro começasse assim, não com certezas absolutas, mas com duas pessoas dispostas a permanecer enquanto aprendem. Rafael segurou minha mão com delicadeza. O toque foi leve, cuidadoso, cheio de respeito. Não havia pressa, não havia cobrança. Apenas uma presença firme dizendo que eu não estava sozinha naquele sentimento. Eu quero te levar para jantar um dia, ele disse. Sem equipe, sem Miguel planejando tudo, sem coincidências estranhas. Só nós dois, mas apenas quando você quiser. Sorri, sentindo o coração aquecer. Ele pareceu surpreso.
como se não esperasse que eu aceitasse tão rápido. Talvez porque também estivesse acostumado a perder antes de receber. Pode ser amanhã? Perguntei. Rafael sorriu de verdade. Um sorriso aberto, raro, que iluminou seu rosto de um jeito que quase me fez esquecer qualquer medo. Amanhã é perfeito. Quando ele se despediu, não houve outro beijo. Não era preciso. O que havia entre nós naquela tarde era tão forte que um gesto simples bastava. Ele levou a caixinha de música consigo, mas deixou no ateliê algo muito maior. Deixou esperança. Depois que Rafael saiu, fiquei alguns minutos em silêncio, olhando para a porta. Eu ainda tinha medo. Talvez o medo não fosse embora tão rápido. Talvez algumas inseguranças precisassem de tempo para perder força. Mas pela primeira vez, eu não estava escolhendo a fuga. Eu estava escolhendo a tentativa. Naquela noite, Miguel me encontrou na cozinha e perguntou com um sorriso discreto. E então? Olhei para ele respirando fundo. Amanhã eu vou jantar com Rafael. Miguel abriu um sorriso tão sincero que meus olhos se encheram de lágrimas. Finalmente, Clara. Sorri também. Não porque tudo estivesse resolvido. Não porque eu tivesse certeza do futuro. Mas porque depois de tanto tempo fechada dentro das minhas próprias defesas, eu havia dado um passo para fora. E esse passo tinha nome, tinha olhar, tinha silêncio, tinha cuidado. Chamava-se Rafael. No dia seguinte, acordei com uma mistura de alegria e medo. Era estranho pensar que eu, Clara Duarte, que durante tanto tempo evitei qualquer possibilidade de romance, estava contando as horas para jantar com Rafael. Não era apenas um encontro, pelo menos não para mim. Era uma escolha. Era como se eu estivesse diante de uma porta que permaneceu fechada por anos e, pela primeira vez, tivesse coragem de tocar na maçaneta sem sair correndo. Passei a manhã tentando agir normalmente. Abri o ateliê, organizei algumas peças, respondi mensagens de clientes e tentei concentrar minha atenção em uma moldura antiga que precisava de reparo. Mas meu pensamento escapava o tempo todo. Eu lembrava do sorriso de Rafael quando aceitei o convite. Lembrava da forma como ele segurou minha mão com respeito, como se entendesse que eu ainda estava aprendendo a confiar. Lembrava da caixinha de música, da melodia, do beijo leve e da promessa simples que fizemos um ao outro. Tentar. Essa palavra parecia pequena, mas para mim era enorme. Tentar significava abrir espaço, significava permitir que alguém se aproximasse sem transformar cada gesto em ameaça. Significava admitir que o amor talvez não fosse uma armadilha, mas uma chance. E eu não sabia se estava pronta para tudo, mas sabia que não queria continuar vivendo como se meu coração fosse uma casa abandonada. Miguel apareceu no ateliê perto do fim da tarde. Ele tentou fingir naturalidade, mas seu sorriso entregava tudo. Está nervosa? Olhei para ele enquanto guardava algumas ferramentas. Um pouco. Só um pouco? Respirei fundo. Muito. Miguel riu, mas veio até mim com carinho. Clara, vai dar certo. Você não sabe disso. Não sei mesmo. Mas sei que você merece viver algo bonito sem pedir desculpas por isso. Aquelas palavras me emocionaram. Meu irmão sempre soube tocar nas minhas dores com delicadeza. Olhei para ele e senti uma gratidão profunda. Miguel não estava apenas aceitando minha aproximação com Rafael. Ele estava me dando permissão para ser feliz, como se soubesse que em algum lugar dentro de mim, eu ainda achava que precisava merecer a felicidade antes de recebê-la. Quando cheguei em casa para me arrumar, escolhi um vestido simples e elegante. Não queria parecer alguém que estava tentando impressionar. Queria parecer eu mesma, mas uma versão de mim que não tinha medo de ser vista. Prendi o cabelo de um jeito leve. Coloquei um perfume suave e antes de sair parei diante do espelho. Por um momento não vi apenas a mulher insegura que tantas vezes se escondeu atrás da rotina. Vi alguém que havia sobrevivido a perdas, decepções e silêncios. Alguém que, apesar de tudo, ainda era capaz de sentir. Toquei o pingente que tinha sido da minha mãe e sussurrei, como se ela pudesse me ouvir. Me ajuda a não fugir. Rafael me esperava em frente ao restaurante, não como um homem poderoso acostumado a comandar salas importantes, mas como alguém que também parecia ansioso. Quando me viu, sorriu de um jeito que fez meu coração se aquecer. Não foi um sorriso calculado, foi sincero, quase aliviado. Boa noite, Clara. Boa noite, Rafael. Você está linda. A frase veio com respeito, sem exagero, sem me deixar desconfortável. Ainda assim, senti meu rosto aquecer. Obrigada. O restaurante era pequeno, acolhedor, com luzes suaves e mesas afastadas.
Nada grandioso demais, nada frio demais. Rafael havia escolhido um lugar que parecia combinar comigo. Esse detalhe me tocou. Ele não tentou impressionar com luxo. Tentou criar um ambiente onde eu pudesse respirar. Sentamos perto de uma janela. Por alguns minutos falamos de coisas simples, do movimento da cidade, do trabalho no ateliê, de Miguel, da caixinha de música. Aos poucos, a tensão inicial foi cedendo espaço a uma calma bonita. Rafael me escutava com atenção verdadeira. Não olhava para o celular, não interrompia, não tratava minhas histórias como detalhes pequenos. Quando eu falava sobre restauração, ele parecia interessado de verdade. Quando eu falava da minha mãe, ele respeitava cada pausa. Em certo momento, ele ficou em silêncio, observando a taça de água sobre a mesa. Percebi que havia algo preso em sua garganta. "O que foi?" perguntei. Ele levantou os olhos para mim. "Eu queria te contar uma coisa." Meu coração apertou, mas assenti. Rafael respirou fundo. "Depois que minha mãe morreu, eu me tornei alguém muito eficiente e muito vazio. Construí a empresa, ganhei dinheiro, conquistei respeito, mas por muito tempo não soube o que fazer com tudo isso. As pessoas olhavam para mim e viam sucesso. Eu olhava para mim e via ausência." A sinceridade dele me atingiu profundamente. Não havia orgulho em sua voz. Havia cansaço. Havia uma verdade guardada por tempo demais. "Eu também me senti vazia depois que minha mãe partiu", confessei. "Só que, no meu caso, eu não construí uma empresa. Construí muros." Rafael me olhou com ternura. Eu percebi. Sorri de leve, com os olhos marejados. "Tão visível assim? Não para todo mundo, mas talvez porque meus muros reconheçam os seus." Aquela frase ficou entre nós como uma ponte. Pela primeira vez, senti que o jantar não era apenas um encontro romântico, era um encontro de almas cansadas. Duas pessoas que aprenderam a parecer fortes e agora tentavam descobrir se ainda sabiam ser vulneráveis. Rafael continuou. "Eu não quero entrar na sua vida como alguém que resolve tudo. Não seria justo com você. Só quero estar presente, se você permitir." A emoção apertou minha garganta. Durante anos eu tive medo de pessoas que prometiam demais. Rafael não prometia salvar, consertar ou apagar o passado. Ele prometia presença, e talvez fosse exatamente disso que eu precisava. "Eu quero permitir", respondi. "Mas preciso que você entenda que talvez eu tenha dias difíceis. Talvez eu recue. Talvez eu fique em silêncio quando sentir medo." Ele segurou minha mão sobre a mesa, com delicadeza. "Então, nesses dias eu vou perguntar se você quer espaço ou companhia. E vou respeitar a resposta." A simplicidade daquela promessa quase me fez chorar, porque amor naquele instante não parecia uma tempestade incontrolável. Parecia cuidado, parecia escolha, parecia alguém disposto a aprender o mapa das minhas fragilidades sem usar isso contra mim. Depois do jantar, caminhamos pela praça. A noite estava calma, e as luzes refletiam nas folhas das árvores. Rafael caminhava ao meu lado sem pressa. Nossos ombros quase se tocavam, mas nenhum dos dois parecia apressado para transformar aquele momento em algo maior. Talvez porque ele já fosse grande o suficiente. Paramos perto de uma fonte antiga, onde a água caía devagar, preenchendo o silêncio. Rafael olhou para mim, e o mundo pareceu diminuir ao redor. "Clara, posso dizer uma coisa sem assustar você?" Meu coração acelerou. "Pode." Ele sorriu de leve, emocionado. "Eu estou me apaixonando por você." Fechei os olhos por um instante. Não porque eu quisesse fugir, mas porque precisava sentir aquelas palavras antes de responder. Elas entraram em mim com força e delicadeza ao mesmo tempo. Durante anos, eu imaginei que ouvir algo assim me faria recuar. Mas vindo dele naquela noite, depois de tudo que vivemos, aquelas palavras não pareciam ameaça. Pareciam abrigo. Abri os olhos e encontrei Rafael esperando, sem cobrança, sem ansiedade disfarçada de pressão. "Eu também estou me apaixonando por você", falei baixinho. A expressão dele mudou. Rafael deu um passo pequeno parando diante de mim. Levantou a mão com cuidado e tocou meu rosto de forma leve, como se aquele gesto carregasse todo o respeito que ele sentia. Não houve pressa, não houve exagero, apenas o silêncio da praça, a água da fonte, o brilho suave da noite e dois corações que finalmente decidiram parar de lutar contra o que já sabiam. Quando Rafael me beijou, foi de um jeito doce, romântico e cheio de emoção. Um beijo leve, sereno, carregado de significado. Não era apenas desejo, era reconhecimento, era gratidão.
Era a confirmação de que, às vezes, o amor chega depois da dor não para apagar o passado, mas para mostrar que ainda existe futuro. Quando nos afastamos, apoiei minha testa de leve perto da dele e sorri emocionada. Eu quase fugi disso. Ele sorriu também. Eu sei. E você teria deixado... Rafael segurou minha mão. Eu teria respeitado, mas confesso que torci para você ficar. Aquelas palavras me fizeram rir baixinho, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, o amor não me parecia uma prisão. Ao lado de Rafael, ficar era uma escolha livre, uma escolha minha. Voltamos caminhando devagar, de mãos dadas. Eu sabia que ainda teríamos conversas difíceis, medos antigos e dias incertos. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma ameaça, parecia uma estrada aberta. Ao chegar em casa, encontrei Miguel na sala, fingindo assistir televisão. Ele olhou para nossas mãos unidas e tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. Rafael cumprimentou meu irmão com respeito, e Miguel apenas assentiu, emocionado, como se entendesse que algo bonito tinha começado ali. Depois que Rafael foi embora, Miguel me abraçou forte. Eu fechei os olhos, sentindo o coração cheio de emoção. E naquela noite, antes de dormir, entendi que essa era a maior prova de amor que eu podia oferecer naquele momento. Não uma promessa perfeita, não uma certeza absoluta, apenas a coragem de ficar. Ficar apesar do medo, ficar apesar das marcas, ficar porque Rafael não me pediu para ser outra pessoa. Ele apenas me olhou como eu era e mesmo assim escolheu se aproximar. E eu, pela primeira vez em anos, escolhi abrir a porta do meu coração. Depois daquele jantar, minha vida não se transformou de repente em um conto perfeito, sem dúvidas, sem medos e sem dias difíceis. Mas ela se tornou mais bonita, e às vezes a beleza não está em tudo ficar fácil de uma hora para outra. Está em encontrar alguém que segura a nossa mão justamente quando as coisas ainda parecem incertas. Rafael não chegou prometendo apagar meu passado. Ele chegou ficando nos dias bons, nos dias silenciosos, nas manhãs em que eu acordava assustada com a intensidade do que sentia e nas tardes em que eu, sem perceber, sorria sozinha ao lembrar da voz dele. Nos meses seguintes, nossa história cresceu devagar, como algo precioso que precisava de tempo para florescer. Rafael continuou respeitando meu ritmo. Nunca tentou ocupar todos os espaços da minha vida. Ele aparecia no ateliê às vezes, sempre perguntando antes se podia passar. Levava café, escutava minhas histórias sobre móveis antigos e fazia perguntas sinceras sobre meu trabalho. Quando eu me distraía falando de alguma peça que havia restaurado, ele me olhava com uma ternura tão calma que eu perdia o fio da conversa. Miguel, claro, se tornou o maior observador daquela história. No começo, fazia piadas leves. Dizia que nunca tinha visto duas pessoas demorarem tanto para admitir o óbvio. Depois, quando percebeu que o que existia entre mim e Rafael era sério, passou a cuidar de nós dois com o carinho desajeitado de irmão. No trabalho, ele e Rafael mantiveram o respeito de sempre. Nada mudou para pior. Pelo contrário, Miguel amadureceu, ganhou confiança e Rafael fez questão de jamais misturar nossa relação com as responsabilidades profissionais dele. Isso me tranquilizou. Mostrou mais uma vez que Rafael era o tipo de homem que não apenas falava sobre cuidado. Ele vivia esse cuidado nas pequenas decisões. Aos poucos, Rafael também foi me mostrando partes dele que antes permaneciam escondidas. Contou histórias da mãe, do tempo em que se sentia perdido, dos anos em que acreditou que sucesso seria suficiente para preencher o vazio. Em algumas noites, quando saíamos para caminhar pela praça de Campos do Vale, ele falava com uma honestidade que me emocionava. Não tinha vergonha de dizer que ainda sentia saudade. Não fingia ser invencível. E eu, que antes achava que precisava esconder minhas fragilidades para ser amada, comecei a entender que o amor verdadeiro não se assusta com a verdade. Pelo contrário, ele se aproxima dela com respeito. Um dia, Rafael me convidou para ir até a antiga casa onde sua mãe havia vivido. Não era uma mansão fria, nem um lugar cheio de luxo exagerado. Era uma casa bonita, silenciosa, com jardim simples e janelas grandes. Ele levou a caixinha de música restaurada comigo. Quando entramos, percebi que aquela visita era importante para ele. A sala tinha poucas coisas, mas cada uma parecia carregada de memória. Sobre uma mesa perto da janela, ele colocou a caixinha e girou a chave. A melodia começou a tocar. Rafael ficou em silêncio,
olhando para o jardim. Eu fiquei ao lado dele sem dizer nada. Já havia aprendido que algumas emoções não precisam ser interrompidas por palavras. Depois de alguns instantes, ele segurou minha mão. Minha mãe teria gostado de você, Clara. A frase me atingiu com uma doçura profunda. Meus olhos se encheram de lágrimas. A minha também teria gostado de você, Rafael. Ele olhou para mim e sorriu de um jeito que parecia misturar saudade e esperança. Um riso leve, livre, muito diferente daquele homem fechado que conheci no primeiro dia. E foi naquele momento, ouvindo a caixinha de música tocar entre duas lembranças de mãe, que percebi algo simples e poderoso. O amor não estava apagando a nossa saudade. Estava dando a ela um lugar mais suave dentro de nós. Com o tempo, Rafael se tornou presença natural nos almoços de domingo com Miguel. Não como visitante formal, nem como o chefe importante que todos precisavam impressionar. Ele se sentava à mesa, ajudava a lavar a louça, ria das histórias do meu irmão e me olhava do outro lado da cozinha como se ainda se surpreendesse por estar ali. Eu gostava desse olhar. Era como se Rafael, mesmo depois de tudo, continuasse agradecendo em silêncio por ter encontrado um lugar onde pudesse ser apenas ele mesmo. E eu também mudei. Não deixei de ser cuidadosa, mas parei de confundir cuidado com distância. Aprendi que amar alguém não significava perder minha força. Significava permitir que minha força descansasse às vezes. Aprendi que não precisava controlar cada passo para evitar sofrimento. Alguns caminhos só revelam sua beleza quando aceitamos caminhar. E Rafael caminhava comigo, sem me puxar, sem me apressar, apenas ao meu lado. Na noite em que completamos um ano desde a discussão na livraria, Rafael me levou exatamente ao mesmo lugar. A livraria estava quase fechando, iluminada por uma luz suave, com o mesmo cheiro de papel e silêncio que eu tanto amava. Quando entramos, meu coração percebeu antes da minha razão que aquela noite seria inesquecível. Rafael me conduziu até a prateleira onde tudo começou. Ali, no mesmo lugar em que nossas mãos haviam se encontrado pela primeira vez, havia uma edição igual daquele romance antigo. Mas dessa vez, havia algo dentro dele, um bilhete escrito à mão. Peguei o livro com cuidado e abri. A letra de Rafael dizia: Clara, naquele dia eu pensei que tinha perdido um livro. Hoje, entendo que encontrei a mulher que devolveu música aos meus dias. Obrigado por ter ficado. Minha garganta se fechou. Olhei para ele já com lágrimas nos olhos. Rafael! Ele segurou minhas mãos com delicadeza. Eu não quero fazer discursos grandes, porque você sabe que as coisas mais importantes da minha vida sempre foram ditas com dificuldade. Mas com você eu aprendi que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Ele precisa ser cuidado, escolha e presença. E eu escolho você, Clara. Escolho seu riso, seus silêncios, sua coragem, seus medos e esse coração lindo que tentou se esconder do mundo, mas nunca perdeu a capacidade de amar. As lágrimas desceram pelo meu rosto, mas eu sorria. Um sorriso inteiro, desses que nascem quando a felicidade finalmente encontra espaço. Rafael respirou fundo e continuou. Eu quero construir uma vida com você, sem pressa para provar nada a ninguém, mas com certeza suficiente para saber que meu lugar favorito é onde você está. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha. Não havia exagero, nem espetáculo, nem plateia. Apenas nós dois, a livraria, o livro e tudo o que havíamos vivido até ali. Clara Duarte, você aceita caminhar comigo pelo resto da vida? Por um instante, todas as versões de mim pareceram se encontrar. A Clara que perdeu a mãe, a Clara que se fechou, a Clara que discutiu por um livro, a Clara que teve medo, a Clara que quase fugiu, e a Clara que, diante de Rafael, finalmente entendeu que amar não era se perder, era se encontrar de um jeito novo. Eu aceitei com a voz embargada. Aceito, Rafael, aceito com todo o meu coração. Ele sorriu emocionado e colocou o anel em meu dedo com mãos levemente trêmulas. Depois me beijou de forma leve, romântica e cheia de ternura. Um beijo bonito, respeitoso, carregado de significado. Não era apenas um pedido respondido. Era o encerramento de um ciclo de medo e o começo de uma vida escolhida com amor. Quando saímos da livraria, Miguel estava do lado de fora, segurando flores e tentando fingir que não estava chorando. Ao vê-lo, eu ri entre lágrimas. Você sabia? Ele abriu os braços. Eu planejei metade disso. A outra metade foi esse milionário dramático aí. Rafael riu e eu abracei meu irmão com força. Naquele abraço, senti minha história inteira se reorganizando.
Eu tinha amor, família, memória e futuro. Tudo junto, tudo vivo. Meses depois, nosso casamento aconteceu em um jardim simples no fim da tarde. Nada exagerado. Apenas pessoas queridas, flores claras, música suave e a caixinha de música da mãe de Rafael tocando antes da cerimônia. Miguel entrou ao meu lado emocionado, dizendo baixinho que nossa mãe estaria orgulhosa. Rafael me esperava com os olhos brilhando. Quando cheguei até ele, não vi o homem insuportável da livraria. Vi meu amor, meu abrigo, meu companheiro, o homem que não tentou me consertar, mas ficou tempo suficiente para me ver florescer. Quando dissemos sim, não foi apenas uma promessa diante das pessoas. Foi uma resposta para todas as dores que um dia nos fizeram acreditar que a felicidade talvez não fosse para nós. Foi a prova de que a vida ainda sabia surpreender. Foi o amor dizendo, enfim, que tinha encontrado casa. E naquela noite, enquanto dançávamos sob pequenas luzes no jardim, Rafael aproximou o rosto do meu ouvido e sussurrou: "Obrigado por não ter fugido." Eu sorri encostando minha mão na dele. "Obrigada por ter ficado." Ele me olhou com aquele mesmo olhar profundo, agora sem sombra, sem distância, cheio de amor. E eu soube, com uma certeza calma e bonita, que nossa história tinha começado com conflito, crescido com medo, amadurecido com cuidado e se transformado em algo raro. Um amor que não nasceu perfeito, mas nasceu verdadeiro. Um amor que respeitou nossas marcas, acolheu nossas saudades e nos ensinou que mesmo depois de grandes perdas, o coração ainda pode encontrar um motivo para bater feliz. E foi assim que o homem da livraria, o chefe e amigo do meu irmão, o desconhecido que um dia me irritou profundamente, se tornou o grande amor da minha vida. Não porque o destino nos poupou das dores, mas porque no meio delas, ele nos deu um ao outro. Agora que você conhece a minha história, eu quero saber, se fosse você, teria feito diferente ou também teria escolhido ficar? Deixe sua resposta nos comentários, porque eu vou amar saber sua opinião. Se essa história emocionou você, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa de inspiração e inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias lindas, intensas e cheias de amor como esta.